Será que a forma como a gente lida com conflitos está completamente errada? Pois é. Nesta análise, vamos explorar uma maneira totalmente nova de transformar aqueles desentendimentos do dia a dia em conexões de verdade, começando com uma ideia que, olha, pode mudar tudo. Parece até um trava-línguas, né? Mas a ideia por trás disso é muito poderosa. A gente costuma pensar no conflito como algo que simplesmente acontece, que vem de fora, tipo uma tempestade. Mas a verdade é que um problema só vira um conflito de verdade quando a gente decide chamar ele assim e começa a alimentar a coisa toda. E aqui está o pulo do gato. E se, em vez de sermos só vítimas de uma briga, a gente, na verdade, escolhe entrar nela? Essa mudança de pensamento é crucial, porque se há uma escolha, isso significa que a gente tem o poder de fazer diferente. Vamos começar com uma coisa que talvez seja surpreendente. Muitos dos nossos conflitos nascem primeiro na nossa cabeça. Eles são alimentados por medos, por suposições, muito antes de qualquer coisa acontecer no mundo real. E olha só esse número, 90%. É muita coisa. Estima-se que 90% das nossas preocupações são sobre medos que nunca acontecem. A gente trava batalhas épicas na nossa mente se preparando para o pior. Um pior que, na maioria das vezes, nem dá as caras. É exatamente aí, nesse espaço mental, que o conflito começa de verdade. Bem, se o conflito começa dentro da gente, faz todo sentido que a solução também venha de lá, né? A resolução de verdade não acontece quando a gente aponta o dedo para o outro, mas sim quando a gente vira o espelho e começa uma autoanálise bem honesta. E essa semelhança aqui entre mediação e meditação não é coincidência, não. Mediação é para resolver o que está fora, meditação, o que está dentro. Mas o ponto em comum é o que importa. As duas exigem que a gente assuma a responsabilidade e investigue qual é a nossa parte na história. Essa analogia é simplesmente perfeita. Olhar para dentro, fuçar nas nossas próprias questões, pode ser desconfortável, claro. Às vezes até dói um pouco, que nem um tratamento de canal. Mas é o único jeito de chegar lá na raiz do problema e finalmente deixar a cura acontecer. Esse caminho para se conhecer melhor tem uns passos bem claros. Tudo começa quando a gente admite, ok, temos um problema. Depois vem a parte mais difícil, que é olhar para si e entender qual foi a nossa contribuição para isso tudo. O terceiro passo exige uma honestidade brutal sobre o que a gente realmente queria. E só aí, por último, é que a gente se abre para a cura, para que a paz seja possível de novo. Ok, agora vamos para algo mais prático. Uma ferramenta para a gente diagnosticar a saúde dos nossos relacionamentos. Pensa nela como se fosse um mapa mesmo, para a gente entender onde cada relação importante da nossa vida se encontra. Esse aqui é o gráfico do conflito. Ele mostra que os relacionamentos existem num espectro, sabe? Lá embaixo a gente tem a guerra não declarada. Aquela tensão que fica no ar, sabe? Aquela hostilidade silenciosa. Subindo um pouco, a gente passa pelo choque de personalidades, pela neutralidade, até chegar lá em cima, na abertura. E no topo de tudo, no amor, que é a conexão mais profunda que existe. Agora, é um bom momento para uma reflexão. Pense um pouco. Onde as relações mais importantes se encaixam nesse espectro? Só o ato de identificar onde cada uma está já é um passo gigantesco para entender a dinâmica e o que pode, talvez, ser melhorado. Depois de entender o mapa, a gente precisa da bússola, que é a comunicação aberta. E o poder que ela tem de transformar as coisas, olha, é quase mágico. E a história a seguir ilustra isso perfeitamente. Vamos conhecer a Sally. Ela cometeu um erro no trabalho, perdeu um prazo e, por puro medo, mentiu para o chefe dela. Um chefe, aliás, que era bem intimidador. Uma situação que, convenhamos, muita gente já viveu ou consegue imaginar, né? O medo simplesmente paralisou a Sally. Ela ficou num beco sem saída. Ou continuava com a mentira, o que só ia piorar a situação, ou enfrentava a fúria que ela imaginava que viria se contasse a verdade. E aqui acontece a grande virada na história. Em vez de se esconder, a Sally decidiu correr um risco enorme. Ela escreveu uma carta, na verdade, um fax, e foi radicalmente honesta. Admitiu tudo, o erro, a mentira e o porquê de ter mentido. O medo que sentia dele. Foi pura vulnerabilidade. E o resultado? Totalmente inesperado. Em vez de uma bronca ou demissão, o chefe dela, o Sr. Babcock, agradeceu. A honestidade dela o desarmou completamente. E mais do que isso, deu a ele a chance de ser honesto também, admitindo que sabia que seu temperamento afastava as pessoas. A vulnerabilidade de um lado gerou conexão do outro. Incrível. A história da Sally nos deixa lições valiosas. Uma comunicação aberta de verdade precisa de alguns ingredientes. Primeiro, a intenção tem que ser de consertar, não de ganhar. Segundo, focar no agora, sem ficar desenterrando o passado. Terceiro, ser honesto e vulnerável. E um ponto-chave,
explicar como o comportamento do outro nos afeta em vez de simplesmente acusar. E para fechar com chave de ouro, começar e terminar a conversa num tom positivo para criar um ambiente seguro. Para a gente ir finalizando, tem um último conceito que é fundamental para a gente entender a raiz de muitas brigas. Muitas vezes, a gente briga pela coisa errada, porque a gente confunde desejos, que são superficiais, com necessidades, que são muito mais profundas. Entender essa diferença muda o jogo. O desejo é a coisa concreta. Por exemplo, eu quero a casa no divórcio. A necessidade é o sentimento por trás disso. Eu preciso da segurança que a casa me traz. Se a briga for só pelo desejo, pela casa, vira um impasse. Mas quando a conversa vai para a necessidade, para a segurança, aí um mundo de novas soluções se abre. A segurança pode vir de outras formas, e o que era uma disputa vira uma busca por uma solução em conjunto. E quem pratica tudo isso se torna o que a gente pode chamar de guerreiro da paz. E não é alguém que foge da briga, não. Pelo contrário, é alguém que luta ativamente pela paz, de forma consciente. Uma pessoa que pega a energia do conflito e a transforma em energia para criar harmonia. E para terminar, fica esta reflexão. Com base em tudo isso que a gente viu sobre olhar para dentro, sobre honestidade, sobre as nossas reais necessidades, qual é a conversa que precisa ser iniciada? Aquela conversa que pode ser o primeiro passo para transformar um conflito em uma nova conexão. A jornada, ela começa com essa pergunta.